Fala galera, ó, vamos começar outro tópico agora em termologia, já vamos começar a física 2 aqui, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, o que o termo termologia indica pra gente, tá? Separei aqui, ó, termo mais logia, termo vem de temperatura e logia vem de estudo, então já tá dizendo pra gente que é o estudo de temperatura, tá bom? Então, o ramo da física que vai estudar os fenômenos relacionados ao aquecimento e resfriamento dos corpos. Preste atenção. Nós vamos estudar isso, mas não vamos nos preocupar com o que está causando, a princípio, esse aquecimento e esse resfriamento. Isso aí vai vir depois, tá? Então vamos lá, ó. Conceito de temperatura. O valor da temperatura está associado ao nível de agitação das partículas de um corpo. Portanto, quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação, tá? Então, todos os corpos têm as partículazinhas dentro dele, né? Então essas partículas ficam sempre em constante movimento, tá? Esse constante movimento, quanto mais agitadas elas estão, maior é a temperatura, maior é o nível de agitação molecular, mais energia elas têm, tá? Quanto mais lenta elas estão, menor o nível de agitação, menor a temperatura desse corpo, beleza? Então aqui, ó, tem duas situações. Repara que essas daqui estão bem agitadas, essas daqui, ó, estão mais devagar, mais lentas, tá? Então olha aqui, ó, aqui nós teríamos a menor temperatura e aqui a maior temperatura, beleza? Vamos lá. Conceito de calor, tá? Conceito de calor, ele vem do quê? Não é o que a gente sente, tá? Isso é um equívoco e um erro que normalmente ocorre, tá? Não é o que a gente está sentindo. O calor e frio, que a gente fala, ah, hoje está calor, hoje está frio, são sensações térmicas, tá? E essa sensação térmica é diretamente ligado a esse calor aqui, que a gente vai estudar agora, tá? É a perda ou ganho desse calor. Já vou explicar o que é o calor que a gente sente e o frio que a gente sente. Mas vamos primeiro entender o que significa calor na física, tá? Energia em trânsito, energia em movimento, tá bom? Que se transfere de um corpo para outro corpo, quando entre eles existe uma diferença de temperatura, até atingir o equilíbrio térmico. Então presta atenção. Vamos lá, básico. A natureza sempre equilibra tudo, tá bom? Então se os corpos vão se equilibrar, é óbvio que a energia vai sair do mais quente e vai ser transferida para o menos quente. Maior temperatura vai levar energia para o de uma menor temperatura, para eles poderem ficar em equilíbrio. Beleza? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, TA e TB, considerando que o vermelhinho seja a maior temperatura e o azul a menor temperatura, tá? Vamos, para poder facilitar a nossa vida. Já está acostumado a ver em jornal essas coisas todas, que o vermelho é sempre o local mais quente, o azul o local mais frio. Então aqui, ó, o calor, a energia térmica está saindo do vermelho e vindo para o azul, até que os dois se mantenham na mesma temperatura. Aí aqui, ó, na hora que eu junto os dois, repara que, ó, eles vão ficando todos dois da mesma cor, se os dois se mantendo na mesma temperatura. Beleza? Vamos lá, continuando. O equilíbrio térmico ocorre quando a temperatura dos corpos se iguala, seja, possui o mesmo valor numérico. Termômetros, aparelhos utilizados, ou os instrumentos utilizados para uma determinação da temperatura de um corpo. Presta atenção, se na prova vier que o termômetro é um equipamento para você medir temperatura, não marca isso, pelo amor de Deus. Porque termômetro não mede temperatura, porque temperatura não é uma grandeza física. Física palpável para você chegar lá, esticar a fita métrica e medir. Termômetro, ele vai mensurar a temperatura. Ele vai determinar a temperatura. Ele vai aferir a temperatura. Beleza? Não vai medir. Então, o termômetro comum deve ter uma substância termométrica que varia seu volume ao sofrer alguma variação de temperatura, como o mercúrio, aquele termômetrozinho que tu balança, botar embaixo do braço, tá? Hoje em dia tem aqueles digitais, você aperta o botãozinho, põe embaixo do braço, mas o bom mesmo é aquele mercúrio que você sacode, quando quebra fica cheio de bolinha no chão, que você fica brincando de empurrar as bolinhas uma na outra até juntar. Vocês não são criança, né? Nunca fizeram isso, né? Vamos lá. Uma escala que registra o valor correspondente da temperatura. Isso também tem que fazer parte do termômetro. O termômetro tem que ter uma escala, tá? Então vamos lá, ó. Tipos de termômetros.
termômetro de ambiente, esse aí que você vê em casa, em loja, em locais muito frios, quando você viaja e tem uns locais muito frios, normalmente tem esses termômetros assim em restaurante, em lojinha, o cara coloca esse termômetro aqui. Esse termômetro aqui são os termômetros industriais das máquinas, da indústria, tá? Para poder aferir não só a temperatura, tem os termômetros, tem manômetro para aferir pressão, tudo isso tem que ser levado em consideração. E esse termômetro aqui é o termômetro clínico, normalmente o termômetro que nós temos em casa, tá? Aqui está de vermelhinho aqui para poder facilitar a visualização, mas normalmente esse termômetro aqui é prata, aqui dentro que é o mercúrio, tá? Então vamos lá, as escalas termométricas. É um conjunto de valores numéricos que a temperatura pode assumir. Isso é uma escala. Pode ter inúmeras escalas, várias escalas, tá? Define em graus os estados térmicos ordenados a partir dos mais frios para os mais quentes. Mas agora, como é que eu faço? Como é que eu me construo uma escala termométrica? Então vamos lá, como é que eu vou construir? Primeira coisa, a gente vai escolher duas temperaturas fixas de fácil reprodução, que serão denominadas pontos fixos da escala. Por exemplo, a água, na nossa escala Celsius, é o ponto 0, que é o ponto que ela congela, e o ponto 100, que é o ponto que ela evapora. Então tá aqui, ó, termômetro. Primeiro ponto aqui, o ponto fixo ou ponto de gelo, que é o ponto que ela vai congelar, tá? A gente também chama de ponto de fusão, beleza? E aqui em cima, o segundo ponto fixo ou ponto de vapor ou ponto de ebulição. Também pode ser considerado ponto de ebulição, beleza? Atribuímos valores numéricos arbitrários a os dois pontos fixos. Se a escala é minha, vou botar aqui a escala Galvani. E eu gosto de certos números. Qual o número que eu gosto? Ah, vamos botar lá. Eu gosto de 7, que foi meu aniversário, e 81, que foi o ano que eu nasci. Então eu vou botar aqui. A água congela a 7 graus Galvani e evapora a 81 graus Galvani. Ah, mas não é possível. Claro que é, eu inventei, é minha. É minha, eu faço o que eu quero com ela. Lembra, ó, os pontos fixos são arbitrários, eu ponho eles que eu quero. Ah, mas o nosso é 0 e 100, porque alguém fez assim, tá? Dividimos os intervalos em partes iguais, então você dividiria esse pedacinho aqui, ó, em partes iguaizinhas, tá bom? Para você poder ter as outras temperaturas. Beleza? Vamos lá, ó. Abordaremos 3 escalas. Primeira escala, a escala Celsius, tá? Que é que a gente usa aqui no Brasil, tá bom? Então ela é mais utilizada no Brasil. É denominada centígrada, tá? Antigamente, antes de ser escala Celsius, era uma escala centígrada, é o nome dela. O primeiro ponto fixo é o 0 e o segundo ponto fixo é o 100, como eu acabei de falar para vocês, tá? Ponto 0 e ponto 100, que é o ponto de congelamento da água e de evaporação da água. E sua denominação é feita com o número seguido pelo ordinal e da letra C. Por exemplo, 0 graus Celsius, 15 graus Celsius. Ok? Por que é isso aqui? Porque o cara escolheu, gente. O cara escolheu esses números, o cara escolheu isso. Ele determinou, ele fez isso, tá? Uma outra escala, qual é a escala? A escala Fahrenheit, Daniel Gabriel Fahrenheit, utilizado muito nos Estados Unidos e nos países da Europa, tá? Primeiro ponto fixo corresponde a 32 e o segundo ponto fixo a 212. E a sua denominação também é seguida de um ordinal e da letra F. Então fica 32 graus Fahrenheit, 130 graus Fahrenheit. Beleza? E a terceira escala, nossa escala Kelvin, que é do William Thomson, tá? Também conhecida como escala absoluta. O que significa isso? Ela não tem valor negativo, o valor dela é absoluto, tá? É utilizada pelo Sistema Internacional de Medida. Todo laboratório, toda pesquisa quer falar de temperatura mundialmente, SI Kelvin, tá? Primeiro ponto fixo é 273 e o segundo ponto fixo 373. Repara que os valores são bem mais altos, tá? Sua denominação é feita com o número seguido pela letra K. Por exemplo, 400 kelvins ou 27 kelvins. Repara que não tem um grau. Por que ela não tem um grau? Porque ela é uma escala absoluta, tá? Então vamos lá, ó. Zero absoluto. Zero absoluto. O zero absoluto é a temperatura mais baixa que poderia ser obtida teoricamente. É quando as partículas todas de um corpo
param por completo. Existem vários e vários filmes que trabalham com zero absoluto, tá? Que eles trabalham na criogeníase, já viram isso em filmes, a criogeníase, que congela a pessoa e depois ressuscita a pessoa, tá? Não existe isso ainda, tudo estudo, tudo teórico, porque a gente não chega ao zero absoluto, gente. Então você não para completamente a partícula. Se você não consegue parar completamente a partícula, tá? Você não vai conseguir manter aquela pessoa ali no mesmo estado que você parou. A pessoa vai continuar envelhecendo, mesmo que seja devagar. Mas não vamos nem entrar em consideração das outras coisas que podem ter, que cada um acredita na sua crença, tudinho. Vamos nem entrar em questão de alma, de espírito, nada disso, tá? Estamos falando só de matéria física. Na matéria física isso aqui já não seria legal, tá? A criogeníase funcionar do jeito que eles falam que funciona, e até umas empresas falam que funciona. Mentira. Vamos lá. O zero absoluto vale aproximadamente menos 273 graus Celsius. Por que aproximadamente? Primeiro que a gente não chega lá. Segundo que tem uma vírgula alguma coisa para cá, que a gente ignora por enquanto, tá bom? Então, esse menos 273 graus Celsius é o nosso zero Kelvin, que é o valor mais baixo da escala Kelvin que a gente chega, mas ele não é o nosso zero absoluto. Nosso zero absoluto ainda é um pouquinho de nada mais baixo, tá? Podemos obter na prática uma temperatura igual ou menor do que o zero absoluto, gente, acabei de falar para vocês. Menor é impossível. E na prática, igual também não está chegando. Ele está chegando muito perto, mas não chega no zero absoluto. Beleza? Conversão entre as escalas. Então vamos lá, eu tenho Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vocês concordam comigo? Se eu pegar uma vasilha, botar aqui, botar os 3 termômetros aqui, eles vão medir, eles vão aferir. Medir não pode. Eles vão aferir, eles vão mensurar a mesma temperatura? Eles vão mensurar a mesma temperatura, é óbvio que eles vão mensurar a mesma temperatura. É o mesmo líquido, o líquido tem a mesma agitação térmica. Os valores serão diferentes, porque as escalas são diferentes. Mas a temperatura é a mesma, gente. Então, se a temperatura é a mesma, eu tenho por obrigação de relacionar esses caras. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeiro ponto fixo. Então, os valores aqui, 0,32273. Segundo ponto fixo, lá em cima, 100, 212, 373. Vamos fazer agora uma relação de variação, tá? Então, ó, aqui tem 100 partes, aqui tem 180, aqui tem 100 partes. Beleza? E ó, aqui eu vou fazer uma outra variação de cada um, C menos 0, F menos 32, K menos 273, e vou fazer a relação desses caras. Tem que ser igual essa relação. Essa relação tem que ser igual, porque eles andam iguais, então as relações têm que ser iguais. Está aqui. C sobre 100, F menos 32 sobre 180, K menos 273 sobre 100. Vamos lá. Vamos simplificar esses caras aqui, ó, 100, 180 e 100. Vai ficar 100 dividido por 25, 180 dividido por 29, 100 dividido por 20, 5. Fiz uma relação entre elas. E agora, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar assim, ó. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Beleza? Calcula a variação de Celsius para Fahrenheit. Tampo Celsius aqui, ó. Fahrenheit para Kelvin. Tampo do meio, Celsius para Kelvin. Eu tenho agora aqui a fórmula para mudar de qualquer fórmula para qualquer fórmula, beleza? Variação entre as escalas. Ali eu estava trabalhando com o valor real de temperatura. Aqui nós vamos trabalhar com a variação de uma escala, tá? Mesma coisa, vou passar um pouquinho mais rápido aqui, ó. Repara que o que mudou foi isso aqui, ó. ΔC, ΔF e ΔK. Então, vou escrever aqui de novo. ΔC sobre 100, ΔF sobre 180, ΔK sobre 100. Agora eu estou trabalhando com variação. Vou cortar de novo tudo por 20. Está aqui. Então, quando o cara chegar e falar a variação na escala Fahrenheit foi de 45 graus Fahrenheit. Qual a variação em Celsius? Você não vai usar aquela fórmula anterior, eu estou falando variação, eu não falei um valor fixo de temperatura. Eu falei a variação foi de 45. Então é 45 por 9, 5. 5 vezes 5, 25. Beleza? Vamos lá. Uma escala qualquer arbitrária. Posso inventar? Posso. Lembra da Galvani que eu inventei? 7,81? Então aqui, ó, vamos lá. Ó. Tá aí, ó. X e Y, primeiro ponto de fusão,
segundo ponto de fusão. Como é que eu vou resolver essa escala? Sim? Normalmente o nosso exercício ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma escala arbitrária com uma escala conhecida, tá? Então vamos lá, como é que eu faço essas fórmulas aqui? Simples, do mesmo jeito que eu fiz a outra. Pega essa diferença maior e a diferençazinha menor. E é só assim diminuir uma da outra. Ó. X menos x1 dividido por x2 menos x1 tem que ser igual a y menos y1 dividido por y2 menos y1. Tá aqui. Sim? Só que lembra por proporcionalidade, gente, tá bom? Então vamos fazer um exercício, ó. Temperatura na superfície externa do Sol é de aproximadamente 610 ao cubo graus Celsius. Se a escala termométrica utilizada fosse a Fahrenheit, essa temperatura seria indicada aproximadamente por, tá aqui os valores. Então eu tenho que passar de Celsius para Fahrenheit. Tem que pegar a fórmula de Celsius para Fahrenheit. A fórmula está aqui, ó, C sobre 5, F menos 32 sobre 9. 610 ao cubo é 6.000, 6.000 sobre 5. F menos 32 sobre 9. Simplifiquei 6.000 com 5 dá 1.200 sobre 1. F menos 32 sobre 9. 9 vezes 1.200 dá 10.800. Menos 32 passou para o outro lado, como mais 32, 10.832 Fahrenheit. Essa é a minha unidade. Então tá aqui, ó. F igual a 1,08.10 a quarta Fahrenheit. Faltou o graus aqui, é porque nessa coisa aqui eu não achei o graus, tá? Vou botar, tá? Mas tudo isso aqui, ó, tem graus e graus aqui, beleza? Igual tem aqui, ó. Tá? Então vamos lá. F igual a 1,1. Por que tu arredondou aqui, professor? Porque olha as opções. As opções estão arredondadas. Não estão com duas casas decimais, estão só com uma. Então tive que arredondar. 1,1 vezes 10 a quarta graus Fahrenheit. Letra C. Beleza? Fácil, né? É só prestar atenção na conta. Isso aqui é... Tu joga a conta, divide, multiplica cruzado aqui, famoso cruz credo, tá? Passa para o outro lado somando, acabou a conta. Agora vamos continuar. Continuando o fluxo. Transmissão de calor. Nós vimos lá do equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é uma transmissão de calor. A transmissão de calor pode ocorrer de algumas maneiras, tá? Então, transmissão de calor, a passagem de energia térmica de um local para outro, tá? Ó, nós temos uma fogueira, você encosta um ferro aqui, através do ferro, é chamada de condução, tá? Irradiação através de ondas de calor, tá? E o vapor que sobe é a convecção, beleza? Então vamos lá, ó. Processo de transmissão de calor em que a energia térmica passa de um local para outro através das partículas por meio de... que os separa, é o processo de condução. Passar de energia térmica de uma região para outra se faz da seguinte maneira. Na região de maior temperatura, as partículas estão mais energizadas, vibrando com maior intensidade. Elas vão batendo nas outras e passando a energia. Essas partículas transmitem energia para as outras partículas menos energizadas, que passa a vibrar com maior intensidade. Estou vibrando, começa a bater na seguinte, eu começo a dar energia para aquela seguinte, que vai ficando mais agitada e vai batendo na outra e vai passando assim sucessivamente, beleza? Então, ó, esquentei aqui na ponta, essa partícula vai se agitando, transfere calor, que começa a agitar, vai transferindo calor, até chegar a mão da pessoa e a pessoa ser obrigada a largar o ferro porque não vai aguentar o calor, tá bom? Tem uma experiência legal que você coloca a taxinha, você põe preso aqui e você coloca a taxinha aqui colada com vela. Você vai ver que essa daqui cai primeiro, depois cai a outra, depois cai a outra, depois cai a outra, porque o calor vai andando pela barra, beleza? Então, ó, convecção. A convecção se constitui de movimentos de massas fluidas trocando de posição. Podemos afirmar que a convecção somente ocorre nos fluidos, líquidos, gases e vapores, não podendo ocorrer nos sólidos. Convecção pode ser natural e ocasionada por diferenças de densidade, devido a diferenças de temperatura, por exemplo, que acontece nas nuvens, tá? Observamos que na convecção não há passagem de energia de um corpo para outro, mas apenas que eles mudam de posição. Então olha aqui, ó, você está esquentando, esquenta aqui, o que esquentou sobe porque fica menos denso, o mais frio desce. Então está aqui, ó, ficam fazendo um movimento circular, beleza?
Continuando. Aparelho de ar-condicionado funciona por corrente de convecção e o povo antigo fazia essa instalação errada, tá? Aparelho de ar-condicionado tem que ser colocado em cima, porque o ar quente tende a subir, o ar frio que entra, desce, fica embaixo, empurra o ar quente para cima, ele é puxado para fora do ambiente pelo ar-condicionado, tá? Então, o aparelho de ar-condicionado deve ser colocado na parte superior da parede da sala. Aquecedor elétrico. O aquecedor elétrico tem que ficar na parte de baixo, porque ele vai aquecer o ar frio. Aí o ar que ele vai aquecer sobe, empurra o ar frio para baixo, aí ele aquece. Aí ele consegue aquecer o ambiente como um todo. Brisa. Nós temos dois tipos de brisa, gente. Brisa marítima e brisa continental, tá? O brisa terrestre, beleza? O que acontece na brisa? Ó, aqui, o ar quente na areia aqui, ó, esquenta e faz esse ar subir. Ele cria aqui uma zona de baixa pressão, beleza? Aí o ar frio que está aqui na água, ele ocupa o espaço. Então venta da água para a terra. Isso durante o dia, tá? Acontece durante o dia. Normalmente mais período de 11 horas, meio-dia para tarde, beleza? Então, ó, o ar próximo da areia fica mais quente que o restante e sobe, dando lugar a uma corrente de ar da água para a terra. O vento que durante o dia sopra do mar para a terra. E a brisa continental ocorre de madrugada, tá? É o processo contrário, tá bom? A água, ela continua quente durante a noite. Quem já foi na praia de noite, já mergulhou no mar à noite, percebe que a água está quentinha de noite. Depois a gente vai ver o motivo disso ocorrer, tá bom? Mas a água fica quente, mas a areia, ela gela muito rápido. Ela perde calor muito rápido, a areia, tá bom? Então o ar aqui fica frio e o ar aqui fica mais quente. Então o ar aqui sobe, porque está mais pesado. O ar sopra do continente para o mar. Então, à noite, a brisa é continental. À noite, venta do continente para o mar. De dia, do continente, do mar para o continente. De dia, mar, continente. De noite, continente, mar. Geladeira doméstica. Isso é legal pra caramba, tá? Hoje em dia, vocês não têm mais essa visualização de geladeira de antigamente, tá? Mas algumas pessoas podem ter vistos ainda. Por quê? Existe algumas pessoas que ainda guardam essas geladeiras no quintal, leva para casa de campo, casa de praia, casa de vó, que guarda essas coisas, então fica com essas geladeiras assim. As geladeiras que tinham aqueles congeladores da parte de dentro, aquele congeladorzinho da parte de dentro. Tem algumas ainda que ainda são fabricadas assim, umas pequenininhas, portáteis, ainda são assim. Os frigobares ainda são assim, tá? Você tem uma camada aqui que é um congelador, que congela, fica cheio de gelo ali dentro, você tem que descongelar, botar com buca de água embaixo para poder pingar ali, tudo isso, tá bom? E por que ele obrigatoriamente tinha que ser em cima? Porque ele gela o ar da geladeira, joga o ar para baixo, o ar quente da geladeira sobe. Gela nele, fica um fluxo aqui, fica uma corrente de convecção dentro da geladeira. E as prateleiras da geladeira tinham que ser aquelas prateleiras de ferro, todas elas vazadas, para o ar poder circular. Hoje em dia você tem as prateleiras compridas de plástico, porque a geladeira é frost free, o ar sai de trás da geladeira como um todo. Se você chegar o alimento e encostar lá atrás da geladeira, chega até congelar o alimento, né? Transmissão por irradiação. Processo de transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas, ondas de calor, tá bom? Então não precisa de meio para se propagar. Se é onda eletromagnética, elas não precisam de meio para se propagar. Energia emitida por um corpo, energia radiante, propaga-se até o outro através do espaço que separa eles. Beleza? Então vamos lá, ó. O Sol, vem a radiação do Sol e chega até a Terra, tá bom? Essa radiação do Sol, ela traz o calor junto com essas ondas eletromagnéticas, que são a luz, tá? Que chega pra gente. Beleza? Então a luz que chega pra gente, as ondas eletromagnéticas, carregam o calor. Classificação dos meios. Diatérmicos são os meios que permitem propagação das ondas de calor.
e atérmicos são os meios que não permitem essa propagação de calor, tá? Garrafa térmica. Para evitar a saída de entrada de calor por condução, o líquido foi envolvido por vácuo. Por isso a garrafa térmica possui paredes duplas. Então você tem a parede externa da garrafa térmica e você tem a parede interna da garrafa térmica. Essa região aqui é uma região de vácuo, normalmente. Tá bom? Para quê? Para que não ocorra. E normalmente aqui dentro ainda tem um vidro espelhado aqui ainda, para o calor ainda ficar sendo refletido para ali e não sair dali de dentro da garrafa térmica, beleza? Então é bom observar que esse sistema não é perfeito. Assim, depois de algumas horas, o líquido interno acaba atingindo o equilíbrio térmico com o meio ambiente. Mas demora muito mais. Dá para você beber o café todinho que está dentro da garrafa, quente ainda, tá bom? Estufa, tá? Utilizado na área de plantio, tudo isso, tá bom? É uma estrutura que tem como objetivo absorver o calor proveniente do sol e mantê-lo condicionado no seu interior, não deixar sair, não deixar embora. A estufa de plantas, além de proteger a planta contra possíveis ameaças externas, mantém a temperatura interna controlada. Então nós temos aqui um exemplo de estufa de Curitiba, tá bom? Tem um exemplo bem bonitinho também em Petrópolis, aquele Palácio de Cristal, tá? Lembra um pouco isso aqui, tá bom? Apesar de eu não saber, se eu sendo sincero, eu não sei se aquilo ali era utilizado há muito tempo atrás como uma estufa, tá? Mas tem cara de ser utilizado, que dali era uma estufa antigamente, tá bom? Até porque a característica é bem parecida com essa estufa que ainda é ativa aí em Curitiba, tá bom? Quem viu Jogos Vorazes vê uma estufa no último filme, onde o cara planta as rosas dele lá, o Sr. Snow, se eu não me engano o nome dele é esse, eu acho, eu não lembro o nome dele, tá bom? Funcionamento da estufa, aí o cara vai lá, ó, a luz do sol bate, entra, fica aqui dentro presa, tá ok? E aqui dentro cria uma camada aquecida, tá bom? Fica mantida aqui dentro da cúpula, tentando evitar que ela fuja dali, beleza? O ar aquecido vai ao topo da estufa, o ar frio toma lugar da parte de baixo, onde será aquecido de novo e assim sucessivamente, beleza? E fica nesse processo aí das correntes de convecção ali dentro, sendo influenciadas diretamente pela irradiação, tá? Gente, um grande abraço para vocês, tá? Até a próxima aula. Não esquece lá de marcar o nome lá, de preencher o nome de vocês lá, marcar o curtir, falar se está gostando das aulas e participar das nossas aulas, tá? No Class. Um abraço.